Se quiser apoiar nosso canal e colaborar para a produção constante de conteúdo, é fácil. Basta clicar no link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará nos oferecendo um suporte valioso. Você fala de uma intensa percepção, de um olhar intenso, de um ver intenso. Não poderia dizer que o grau de intensidade que alguém tenha é o que primordialmente faz tudo isso possível? Nós somos vitalmente intensos e tem essa intensidade profunda básica. É isso? A forma em que alguém chega a isso com paixão não motivada, não por isso, é o que parece ser um requisito primitivo. Requisito que já temos, sim? Sim ou não? Senhor, por que damos por sabidas tantas coisas? Não é possível fazer uma viagem e explorar sem saber nada? Uma viagem dentro de nós mesmos, sem saber o que é bom ou mal, o que é correto ou incorreto, o que deveria ser e o que tem que ser, a não ser simplesmente fazer a viagem sem carga alguma? Essa é uma das coisas mais difíceis. O viajar internamente sem sentimento algum de peso. Enquanto você viaja, descobre, não parte dizendo no começo, isso não deveria ser assim, ou isso deveria ser. Aparentemente, essa é uma das coisas mais difíceis de fazer. Não sei porquê. Olhem, senhores, não há ninguém para ajudá-los, incluindo ao que os fala. Não há ninguém em quem ter fé, e espero que não tenham fé em ninguém. Não há autoridade que possa lhes dizer o que é ou o que deveria ser, lhes dizer que caminhem em uma direção e não na outra, que se cuidem dos perigos, todos assinalados já para vocês. Estamos caminhando sozinhos. Você pode fazer isso? Você diz, não posso fazê-lo porque tenho medo. Tome então o medo e investigue-o até compreendê-lo totalmente. Esqueça da viagem, esqueça-se da autoridade, examine toda essa costura chamada medo. Medo porque não há ninguém em quem podemos apoiar-se, ninguém que lhe diga o que fazer, medo porque poderia cometer um engano. Cometa o engano e, ao observá-lo, saltará instantaneamente fora dele. Descubra conforme caminha. Nisso há mais criatividade que no ato de pintar, de escrever um livro, de subir ao cenário e fazer de si mesmo um macaco. A maior, se posso usar a palavra excitação, o maior sentido de exaltação? Ah, Senhor, não sugira a palavra. Se levarmos a cabo nossa vida diária sem introduzir ao observador, então nada perturba o silêncio. Esse é todo o problema. Mas o observador está sempre jogando mutretas, está sempre projetando uma sombra e, desse modo, criando mais problemas. Nos perguntamos se você e eu podemos fazer uma viagem internamente, sem saber nada, e descobrindo, conforme caminhamos, nossos apetites sexuais, nossos desejos e intenções. Essa é uma aventura tremenda, maior que a de ir à Lua. Esse é o problema. Eles sabiam onde foram, conheciam a direção a seguir quando decidiram ir à Lua. Internamente, não existe direção alguma. O cavalheiro diz que ir à Lua é algo objetivo, que sabemos aonde ir. Aqui, ao fazer uma viagem internamente, não sabemos aonde vamos. Portanto, há insegurança e temor. Se você souber aonde vai, nunca penetrará no desconhecido. Portanto, nunca será a pessoa verdadeira que descobre o que é eterno. Pode haver percepção imediata, total, sem a ajuda de um professor? Disso é do que estamos falando. Não terminamos a outra pergunta. Isso é um problema porque sabemos aonde vamos.
Queremos continuar obstinados ao prazer. Não desejamos realmente o desconhecido. Sim, queremos continuar agarrados às abas do prazer. Desejamos nos aferrar às coisas que conhecemos. E com tudo isso desejamos realizar uma viagem. Escalou alguma vez uma montanha? Quanto mais carregado vai, mais difícil é. Até para subir a essas pequenas colinas, é bastante difícil fazê-lo se você levar uma carga. E para escalar uma montanha, terá que estar mais livre. Não sei realmente qual é a dificuldade. Queremos levar conosco tudo o que conhecemos. Os insultos, as resistências, a estupidez, os deleites, os regozijos, tudo o que experimentamos. Quando você diz, vou fazer uma viagem levando tudo isso, está fazendo uma viagem a alguma outra parte, não ao interior daquilo que leva consigo. Portanto, sua viagem é imaginária, é irreal. Mas faça uma viagem ao interior das coisas que leva, conhecido não ao interior do desconhecido, ao interior do que já conhece, seus prazeres, deleite, desesperanças, sofrimentos. Faça uma viagem ao interior disso, porque isso é tudo o que tem. Você diz, desejo fazer uma viagem ao interior do desconhecido, levando tudo isso e acrescentar a isso desconhecido. Acrescentar outros deleites, outros prazeres. Ou pode que a viagem seja tão perigosa que você diga, não quero fazê-lo. Uma das coisas mais fáceis que há é fazer uma pergunta. Provavelmente alguns estiveram pensando que pergunta iriam formular enquanto eu falava. Estamos mais interessados em nossa pergunta do que em escutar. Terá que fazer perguntas sobre a gente mesmo, tão aqui como em qualquer outro lugar. É muito mais importante fazer a pergunta correta do que receber a resposta. A solução de um problema reside na compreensão do problema. A resposta não está fora do problema, a não ser no próprio problema. Não podemos ver o problema muito claramente se estamos preocupados com a resposta, com a solução. A maioria de nós desejamos resolver o problema sem investigá-lo. E para investigá-lo devidamente, é preciso ter energia, intensidade, paixão, e não a indolência e a preguiça que padecemos quase todos nós, já que preferimos que alguma outra pessoa o resolva. Não há ninguém que vá resolver nenhum de nossos problemas, sejam políticos, religiosos ou psicológicos. Temos que ter muita energia, paixão e intensidade para olhar e observar o problema. E então, ao observá-lo, a solução surge muito claramente. Isso não implica que vocês não devem fazer perguntas. Pelo contrário, têm que as fazer. Devem duvidar de tudo o que se é dito, sem importar quem o diga, inclusive o que o fala. Existe o perigo de cair na introspecção ao dirigir o olhar a nossos problemas pessoais? Porque não tem que haver perigo. Há perigo ao cruzar a rua. Quer você dizer que não devemos olhar porque é perigoso fazê-lo? Lembro que uma vez, se me permite relatar um caso que serve de exemplo, um homem muito rico veio nos ver e disse, sou muito sério e estou interessado no que você diz e desejo resolver todos os meus problemas, isto e os de mais à frente. Vocês sabem as tolices de que fala a gente. E disse, muito bem, senhor, investiguemos isso. E falamos. Voltou várias vezes e depois da segunda semana veio e me disse, tenho sonhos horríveis, espantosos, e me parece ver que tudo que me rodeia desaparece, que todas as coisas se vão. E acrescentou,
Provavelmente isso é o resultado de inquirir dentro de mim mesmo e vejo o perigo que isso representa. Após, não voltou mais. Todos queremos estar a salvo, seguros em nosso pequeno mundo, o mundo da ordem bem estabelecida, que é desordem. O mundo de nossas relações particulares, que não desejamos que se perturbem, a excludente e estreita relação entre marido e mulher, em que há desdita desconfiança, temor, perigo, ciúmes, ira e domínio. Existe uma maneira de olhar dentro de nós mesmos sem medo e sem perigo. É o olhar sem condenação nem justificação, simplesmente o olhar, sem interpretar, sem julgar, sem avaliar. Para isso, a mente tem que estar ansiosa de aprender, mediante a observação do que realmente é. Que perigo há no que é? Os seres humanos são violentos. Isso é uma realidade, o que é. E o perigo que provocaram no mundo é o efeito dessa violência, é o resultado do medo. O que tem de perigoso em observá-lo e em tratar de extirpar completamente esse medo, de tal maneira que possamos criar uma sociedade diferente, com diferentes valores. A grande beleza na observação, em ver as coisas como são, psicológica internamente, o qual não quer dizer que alguém aceite as coisas como são, nem tampouco que as rechace ou deseje alterar o que é, porque a mesma percepção do que é gera sua própria mutação. Mas deve conhecer a arte de olhar, e a arte de olhar nunca é introspectivo ou analítico, mas sim consiste simplesmente em observar sem opção alguma. Não existe um medo espontâneo? Chamaria você medo a isso? Quando você sabe que o fogo queima, quando vê um precipício, é medo afastar-se? Quando se aparta ante um animal selvagem, uma serpente, é isso medo ou é inteligência? Essa inteligência pode ser o resultado do condicionamento, porque você foi condicionado aos perigos de um precipício, de outro modo poderia cair, e isso seria o final. Essa inteligência que lhe adverte, que tome cuidado, é medo essa inteligência? Mas é essa inteligência que funciona quando nos dividimos em nacionalidades, em grupos religiosos? Ao nos dividir entre você e eu, nós e eles, atuamos com inteligência? O que opera nessa divisão, o que ocasiona perigos, o que separa as pessoas, o que provoca guerras, é inteligência em ação ou é medo? Isso é medo, não inteligência. Em outras palavras, nos fragmentamos, uma parte de nós atua, se for necessário, inteligentemente, como quando evitamos um precipício ou um ônibus que passa. Mas não somos o bastante inteligentes para ver os perigos do nacionalismo, os perigos da divisão entre os seres humanos. De maneira que uma parte de nós, uma parte pequena é inteligente e o resto não é. Onde há fragmentação, tem que haver conflito e miséria. A essência mesma do conflito é a divisão e a contradição em nós mesmos. Essa contradição não pode ser integrada. Uma de nossas ideias mais peculiares é a de que devemos nos integrar a nós mesmos. Não sei o que isso realmente significa. Quem é o que vai integrar as duas naturezas divididas e em oposição? Não é parte dessa divisão o próprio integrador? Entretanto, quando a gente vê a totalidade disso, quando a percebe sem opção alguma, então não há divisão. Existe alguma diferença entre pensamento correto e ação correta?
Quando você usa a palavra correto em relação com pensamento e ação, então essa ação correta é ação incorreta. Não é assim? Quando usamos a palavra correta, já temos uma ideia do que é correto. Quando você tem uma ideia do que é correto, isso é incorreto. Porque o que considera correto se apoia em seu prejuízo, em seu condicionamento, em seu temor, em sua cultura, em sua sociedade, em suas próprias características particulares, temores, sancione religiosas e etc. Você tem a norma, o padrão, e esse mesmo padrão é em si incorreto e imoral. A moralidade social é imoral. Você está de acordo? Se estiver de acordo, então rechaçou a moralidade social, que é cobiça, inveja, ambição, culto às hierarquias e etc. Mas quando diz que está de acordo, é porque o viveu? Quer você significar realmente que a moralidade social é imoral ou se trata unicamente de umas quantas palavras? Senhor, o ser realmente moral, virtuoso, é uma das coisas mais extraordinárias na vida. E essa moralidade não tem absolutamente nada que ver com a conduta social e ambiental. Para ser realmente virtuoso, terá que ser livre. E a gente não é livre se seguir a moralidade social da cobiça, a inveja, a competência, o culto ao êxito. Vocês sabem, todas essas coisas que a sociedade antepor como morais. Em uma parada, um soldado está muito quieto, com suas costas retas, sustentando o rifle com precisão. Exercitou-se dia após dia. Para ele não existe liberdade alguma. Está muito quieto. Mas isso é quietude? É quietude de um menino que está absorto em um brinquedo? Tire-lhe o brinquedo e o menino volta para a sua própria maneira de ser. Compreenda isso de uma vez e para sempre, porque é muito singelo. Pode a disciplina criar a quietude? Pode que produza embotamento, um estado de estancamento, mas produz essa quietude, que, sendo quietude, é ao mesmo tempo intensamente ativa. Senhor, o que quer você que nós façamos aqui nesse mundo? Muito simples, meu Senhor. Eu não quero nada. Isso é o primeiro. O segundo, viva. Viva nesse mundo. Esse mundo é tão maravilhosamente belo. É nosso mundo, nossa terra sobre a qual vivemos. Mas não vivemos. Somos mesquinhos, divididos, ansiosos. Somos seres humanos atemorizados e, portanto, não vivemos. Não conhecemos a verdadeira relação. Somos seres solitários e desesperados. Não sabemos o que significa esse sentido de viver em êxtase, na sorte. Digo que podemos viver dessa maneira unicamente quando sabemos como estar livres de todas as tolices que enchem nossa vida. E estar livre delas só é possível quando nos damos conta de nossa relação, não só com os seres humanos, mas também com as ideias, com a natureza, com tudo. Nessa relação descobrimos o que somos, nosso medo, nossa ansiedade, desespero, solidão e nossa completa ausência de amor. A gente está repleto de teorias, de palavras, de conhecimentos, do que outras pessoas han dito, mas nada conhece sobre si mesmo e, portanto, não sabemos como viver. Senhor, como explica você os diferentes níveis de consciência do cérebro humano? O cérebro parece ser uma coisa física e a mente não parece ser. Além disso, a mente parece ter uma parte consciente e outra inconsciente. Como podemos ver com alguma claridade essas diferentes ideias?
O que você quer saber é a diferença entre cérebro e a mente, não é assim, senhor? Não é o cérebro em si, que é o resultado do passado, consequência da evolução de muitos milhares de anos, com todas as suas lembranças, conhecimentos e experiência. Não é esse cérebro parte da nossa mente? A mente em que há um nível consciente e outro inconsciente. Não é tudo isso uma totalidade? O físico, assim como o não físico, o psicológico. Não somos nós que temos feito a divisão entre consciente e inconsciente, o cérebro e o não cérebro. Não podemos olhar a coisa inteira como uma totalidade não fragmentada? É o inconsciente tão distinto do consciente? Ou é o inconsciente uma parte da totalidade que nós dividimos? Desde aí surge a pergunta: como pode a mente consciente dar-se conta da inconsciência? Pode o positivo, que é o funcional, o que trabalha todo dia, observar o inconsciente? Não sei se tivemos tempo para elucidar essa questão. Não estão vocês cansados? Por favor, senhores, não convertam isso em um entretenimento, como poderiam fazê-lo sentados em uma habitação agradável e cálida, ouvindo a voz de alguém. Estamos tratando com coisas muito sérias, e se vocês trabalharam como alguém deve fazê-lo, então têm que estar cansados. O cérebro não pode assimilar mais sem fatigar-se. E para afundar nessa questão do consciente e o inconsciente, necessitamos uma mente aguda, clara, que possa observar. Duvido muito que ao final de hora e meia vocês estejam capazes de fazê-lo. Estão vocês conforme em que consideremos essa questão depois? Íamos falar essa noite sobre o tema do consciente e o inconsciente, da mente superficial e as capas mais profundas do inconsciente. Me pergunto por que dividimos a vida em fragmentos: a vida dos negócios, a vida social, a familiar, a religiosa, a esportiva. Por que existe essa divisão? Não só em nós mesmos, mas também socialmente. Nós e eles, você e eu, amor e ódio, morrer e viver. Me parece que devemos aprofundar o bastante nessa questão para descobrir se existe um modo de vida no qual não haja divisão alguma entre o viver e o morrer, entre o consciente e o inconsciente, a vida social e a dos negócios, a vida familiar e a individual. Essas divisões entre nacionalidades, religiões, classes sociais, toda essa separação dentro da gente mesmo, onde há tanta contradição, por que vivemos desse modo? Isso engendra muita desordem, conflito e guerras. Produz verdadeira insegurança, tão interna como externamente. Há tanta divisão. Deus e o diabo, o mal e o bom, o que deveria ser e o que é. Considero que valeria a pena que dedicássemos essa noite a tratar de descobrir se existe uma maneira de viver não teórica ou intelectual, a não ser real, na qual não haja divisão alguma, na qual a ação não esteja fragmentada, de maneira que a vida seja um fluir constante e onde cada ação esteja relacionada com todas as demais ações. Para descobrir uma maneira de viver na qual não haja fragmentação, temos que indagar muito profundamente na questão da morte e do amor. Se compreendermos isso, pode ser que alcancemos um modo de vida que seja um movimento contínuo, não fragmentado, um modo de vida altamente inteligente. Uma mente fragmentada carece de inteligência. O homem que leva meia dúzia de vidas, o qual é aceito como sendo muito moral, evidentemente, revela falta de inteligência. Me parece que a ideia de integração, juntar vários fragmentos para fazer um tudo,
não é uma ideia inteligente, porque isso implica que existe um integrador, um que está integrando, juntando todos os fragmentos. Mas a mesma entidade que trata de fazer isso é também parte do fragmento. O que precisamos é uma inteligência e paixão de tal natureza que possa produzir uma revolução radical em nossa vida, de maneira que não haja ação contraditória, a não ser um movimento total e contínuo. Para que ocorra esse troco em nossa vida, tem que haver paixão. Para poder fazer algo que vale a pena, deve ter essa paixão intensa, a qual não é prazer. Para compreender essa ação que não é fragmentária ou contraditória, tem que existir essa paixão. Os conceitos intelectuais e as fórmulas não trocarão nosso modo de vida. Só o fará a real compreensão do que é. E para isso deve haver intensidade e paixão. Para averiguar se existe uma maneira de viver, um viver cotidiano e não monástico, que tenha essa qualidade de paixão e inteligência, alguém deve compreender a natureza do prazer. Outro dia examinamos a questão do prazer, como o pensamento sustenta a experiência que nos proporcionou um prazer momentâneo, e como, pensando neste prazer, o prolonga. E também consideramos que onde há prazer, tem que haver dor e medo. É prazer o amor? Para a maioria de nós, os valores morais se apoiam no prazer. Até a abnegação e o domínio de si mesmo, a fim de adaptar-se, devem ao impulso do prazer, não importa o grande ou nobre que este seja. É o amor uma coisa de prazer? Essa palavra amor está tão recarregada, todo mundo a usa, do político até o marido e a esposa. E me parece que só o amor, no sentido mais profundo da palavra, é o que pode criar um modo de vida no qual não haja fragmentação alguma. O medo sempre forma parte do prazer. E é óbvio que onde haja alguma classe de medo na relação, tem que existir fragmento e divisão. Este inquirir, porque a mente humana sempre se divide a si mesmo em oposição a outras, trazendo como resultado violência, e o que se espera conseguir mediante a violência, é realmente um espinho muito profundo. Os seres humanos estão comprometidos com uma forma de vida que conduz à guerra, apesar de que de uma vez desejamos paz e liberdade. Mas se trata de paz só como uma ideia, como uma ideologia, e ao mesmo tempo, tudo o que nos fazemos condiciona. Para a maioria de nós, a liberdade é uma ideia e não uma realidade. Quando falamos de liberdade, o que queremos é ser livres no externo, fazer o que nos agrade, viajar, estar livres para nos expressar de diferentes maneiras e para pensar o que gostamos. A expressão externa da liberdade parece ser de extraordinária importância, especialmente nos países onde há tirania e ditadura. E naqueles países onde é possível a liberdade externa, em busca de mais, agradar mais e mais posses. Se é que vamos inquirir profundamente no que a liberdade implica, ser total e completamente livres no interno, o qual se expressa logo exteriormente na relação com a sociedade. Então me parece que devemos nos perguntar se a mente humana, que está tão excessivamente condicionada, pode alguma vez ser de tudo livre. Tem a mente que viver e funcionar sempre dentro das fronteiras do seu próprio condicionamento, de maneira que não haja possibilidade alguma de liberdade para ela. Vemos como a mente, ao compreender de maneira verbal que não existe liberdade alguma sobre essa terra, nem interna nem exteriormente, começa então a inventar a liberdade em outro mundo, uma liberação futura,
um céu e etc. Descartemos todos os conceitos teóricos, ideológicos da liberdade, para que possamos inquirir se nossas mentes, a de vocês e a minha, podem alguma vez estar realmente livres. Livres da dependência do medo, da ansiedade, livres dos inumeráveis problemas, tanto dos conscientes como dos que se ocultam nas capas mais profundas do inconsciente. Pode existir liberdade psicológica completa? De maneira que a mente humana possa dar com algo que não seja temporário, que não seja produto do pensamento e que, ao mesmo tempo, não constitua um escapamento das realidades da vida cotidiana? A menos que a mente humana esteja de tudo livre interna, psicologicamente, não é possível ver o que é verdadeiro, ver se existe uma realidade que não seja inventada pelo temor, que não seja moldada pela sociedade ou pela cultura em que vivemos, e que não seja um escapamento da rotina diária, com seu tédio, solidão, inquietação e desespero. Para descobrir se realmente existe tal liberdade, a gente tem que dar-se conta do seu próprio condicionamento, dos problemas, da monótona superficialidade, do vazio e insuficiência de sua vida cotidiana e, sobretudo, tem que dar-se conta do temor. A gente tem que ser consciente de si mesmo, não de maneira introspectiva ou analítica, a não ser dando-se conta de como um é em realidade, e ver também se for possível estar inteiramente livre de todos esses problemas que parecem nublar e confundir a mente. Para explorar como vamos fazer, tem que haver liberdade, não ao final, a não ser do mesmo princípio. A gente não pode explorar, investigar ou examinar as coisas, a menos que seja livre. Para poder olhar profundamente, se requer não só liberdade, mas também a disciplina necessária para observar. A liberdade e a disciplina vão juntas. Não é que alguém deva ser disciplinado para logo ser livre. Usamos a palavra disciplina não no aceito sentido tradicional, que implica conformar, imitar, reprimir segundo um padrão determinado, mas sim com o significado da raiz da palavra, que é aprender. O aprender e a liberdade vão juntos, e a liberdade gera sua própria disciplina. Não uma disciplina imposta pela mente para obter certo resultado. Estas duas coisas são essenciais, a liberdade e o ato de aprender. Nós não podemos aprender sobre si mesmos a menos que sejamos livres, de modo que possa observar, não de acordo com um padrão, fórmula ou conceito, a não ser observar-se a si mesmo tal como é. Essa observação, essa percepção, esse ver, geram sua própria disciplina e seu próprio aprender. Isso não implica conformidade, imitação, repressão ou controle de classe alguma, e nisso há uma grande beleza. O significado da busca, problemas implicados na prática e o domínio, a qualidade do silêncio. Eu gostaria de falar de algo que considero muito importante. Ao compreendê-lo, possivelmente possamos ter, por nós mesmos, uma percepção total da vida, sem fragmentação alguma, de modo que sejamos capazes de atuar de maneira total, livre e gozosamente. Sempre estamos procurando alguma forma de mistério, porque estamos muito insatisfeitos com a vida que vivemos, com a superficialidade de nossas atividades, que tem muito pouco significado, e às quais tratamos de lhe dar uma significação, um sentido. Mas isso é um ato intelectual, que, portanto, segue sendo superficial, falso e, em última instância, vazio.
E apesar de que sabemos tudo isso, que nossos prazeres terminam muito em breve, que nossas atividades cotidianas são uma rotina, sabendo também que nossos problemas, tantos deles, talvez nunca sejam resolvidos, sabendo que não acreditam em nada e que não temos fé nos valores tradicionais, nos professores, nos gurus, nas sanções da igreja ou da sociedade. Conhecendo tudo isso, a maioria de nós está sempre explorando ou procurando, tratando de encontrar algo que em realidade vale a pena, algo que não esteja poluído pelo pensamento e que realmente tenha um extraordinário sentido de beleza e de êxtase. Me parece que a maioria de nós está tratando de procurar algo duradouro, que não seja facilmente suscetível de corrupção. Desprezamos o que é óbvio e existe um fundo desejo, não emocional ou sentimental, um inquirir profundo que poderia abrir a porta a algo que não está na medida do pensamento, que não pode ser classificado em nenhuma categoria, fé ou crença. Mas tem algum sentido a busca, a exploração? Vamos discutir o assunto da meditação, que é bem mais complexo, e antes de examiná-lo, devemos ver claro nessa questão da busca, nesse esforçar-se depois da experiência, tratando de encontrar uma realidade. Temos que compreender o significado da busca e investigação da verdade, o intelectual atrás de algo novo que não seja temporário, que não seja produto de nossas exigências, obrigações e desespero. Pode a verdade ser encontrada mediante a busca? É ela reconhecível quando a encontramos? Se a encontrarmos, podemos dizer, essa é a verdade, isto é o real? Tem algum sentido a busca? A maioria das pessoas religiosas está sempre falando de procurar a verdade. E nós perguntamos se a verdade pode ser procurada em alguma forma. Na ideia de procurar e de encontrar, não existe também a ideia de reconhecimento? A ideia de que, se encontro algo, devo ser capaz de reconhecê-lo? Não implica o reconhecimento que isso já o conheci antes? É a verdade reconhecível no sentido de ter sido já experimentada, de maneira que possa dizer, isso é a verdade? Assim, qual é o valor de procurar em forma alguma? Ou se não haver valor nisso, está então o valor unicamente na observação constante, no escutar constante, que não é o mesmo que procurar? Quando existe a observação constante, não há movimento do passado. Observar implica ver muito claramente. E para ver claramente tem que haver liberdade. Liberdade do ressentimento, da inimizade, de qualquer prejuízo ou rancor. Liberdade de todas essas lembranças que armazenamos como conhecimento, os quais nos impedem de ver. Quando existe essa qualidade, essa classe de liberdade, com observação constante, não só das coisas externas, mas também no interno, pelo que realmente está ocorrendo. Que necessidade há então de procurar absolutamente? Porque tudo está ali sendo observado. O fato, o que é. Mas tão logo queremos trocar o que é em alguma outra coisa. Tem lugar o processo de distorção. Na observação livre, sem distorção, sem avaliação, sem desejo algum de prazer, nesse puro observar, vemos que o que é sofre uma mudança extraordinária. A maioria de nós tratamos de encher nossa vida com conhecimento, com entretenimentos, com crenças e aspirações espirituais, as quais, conforme observamos, têm muito pouco valor. Desejamos experimentar algo transcendental, algo além das coisas mundanas.
Queremos experimentar algo imenso que não tenha limites, que esteja fora do tempo. Para experimentar por algo incomensurável, temos que compreender as implicações da experiência. Por que necessitamos absolutamente ter experiência? Por favor, não aceitem nem rechacem o que se está dizendo. Limitem-se a examiná-lo. Que fala sejamos precisas uma vez mais a respeito, não tem importância alguma. É como o telefone. Vocês não obedecem o que o telefone diz. O telefone não tem autoridade, mas vocês o escutam. Se um escuta cuidadosamente, nisso há efeito. Não acordo ou desacordo. A não ser uma qualidade da mente que diz: vejamos do que fala você. Vejamos se isso tem algum valor e o que há nisso de verdadeiro ou de falso. Não aceitem nem rechacem, a não ser observem e escutem. Estejam atentos não só ao que se diz, mas também às suas próprias reações, às suas distorções enquanto estão escutando. Vejam seus prejuízos, suas opiniões, suas imagens, suas experiências e observem como essas coisas estão lhes impedindo de escutar. Estamos perguntando: qual é o significado da experiência? Ela tem algum significado? Pode a experiência despertar uma mente que está adormecida, que chegou a certas conclusões e que está presa e condicionada por crenças? Pode a experiência despertá-la e romper toda essa estrutura? Pode uma mente assim, tão condicionada e tão carregada, com seus inumeráveis problemas e aflições e sofrimentos, responder a provocação alguma? Pode fazê-lo? E se responder, não tem que ser inadequada essa resposta, e, portanto, causa de maior conflito? Procurar experiências mais amplas, mais profundas e transcendentais é sempre uma forma de escapamento da realidade, pelo que é, agora, o qual somos nós mesmos, nossa própria mente condicionada. Porque tem que necessitar da experiência uma mente extraordinariamente acordada, inteligente e livre. A luz é a luz. Não tem necessidade de mais luz. O desejo de mais experiência é um escapamento do real pelo que é. Se estivermos livres dessa perpétua busca, livre da exigência e do desejo de experimentar algo extraordinário, então pode proceder a investigar o que é a meditação. Essa palavra é igual às palavras amor, morte, beleza, felicidade. Está muito carregada. Há tantas escolas que ensinam como meditar, mas para compreender o que é a meditação, temos que estabelecer primeiro as bases do reto comportamento. Sem essas bases, a meditação é realmente uma forma de auto-hipnose. Se não estivermos livres da ira, do ciúme, da inveja, da cobiça, da agressividade, do ódio, da competição, do desejo de êxito de todas as formas consideradas respeitáveis e morais em nosso atual sistema de vida, sem estabelecer a base correta, sem viver uma vida cotidiana verdadeiramente livre de distorção, de medo pessoal, de ansiedade, cobiça e etc. A meditação tem muito pouco sentido. Estabelecer essa base é de suma importância, de maneira que perguntamos: o que é a virtude? O que é a moralidade? Por favor, não digam que esta é uma pergunta burguesa, que ela não tem sentido em uma sociedade tolerante que o permite tudo. Não estamos interessados nessa classe de sociedade. Nos interessa uma vida completamente livre de temor, uma vida que seja capaz de um amor profundo e duradouro.
Sem isso, a meditação se volta um extravio. É como tomar uma droga, como tantos o têm feito, para desfrutar de uma experiência extraordinária, apesar de viver uma vida falsa e insignificante. Os que usam drogas têm algumas experiências estranhas. Possivelmente vejam um pouco mais de cor. Pode que se tornem algo mais sensitivos e que, graças à sensibilidade provocada pelas substâncias químicas, talvez vejam as coisas sem espaço entre o observador e o observado. Mas quando o efeito químico se foi, estão onde estavam antes, com o medo, o tédio, outra vez na velha rotina. Portanto, tem que tomar a droga de novo. A menos que a gente estabeleça as bases da virtude, a meditação se converte em uma muleta para controlar a mente, para aquietá-la, para obrigá-la a adaptar-se ao padrão de um sistema que diz: faça essas coisas e receberá uma grande recompensa. Mas uma mente assim, faça o que faça, com todos os métodos e sistemas disponíveis, seguirá sendo pequena, mesquinha, condicionada e, portanto, sem valor. Temos que inquirir no que é a virtude, o que é o comportamento. E o comportamento, resultado do condicionamento ambiental, de uma sociedade, de uma cultura, na qual alguém se criou e de acordo com a qual alguém atua. É isso virtude? Ou consiste a virtude em estar livre da moralidade social da cobiça, a inveja e etc., todo o qual se considera altamente respeitável? Pode a virtude ser cultivada? E se pode, não se converte então em uma coisa mecânica que, portanto, não tem virtude alguma? A virtude é algo vivo, que flui, que se renova constantemente a si mesmo e não pode ser cultivada no tempo. É como sugerir que alguém pode cultivar a humildade. Você pode cultivar a humildade? Unicamente o homem valioso cultiva a humildade e não importa o que cultive, seguirá sendo vaidoso. Mas no ver muito claramente a natureza da vaidade e do orgulho, no mesmo feito de vê-lo, há liberação dessa vaidade e esse orgulho, e nisso há humildade. Quando isso está bem claro, então podemos proceder a averiguar o que é a meditação. Se não pudermos fazê-lo com grande profundidade, do modo mais sério e verdadeiro, não só por 1 ou 2 dias e depois abandoná-lo, então não falemos, por favor, de meditação. Se compreendemos o que é a meditação, vê que é uma das coisas mais extraordinárias. Mas não é possível compreender isso a menos que se terminou com a busca, o medo, o desejo e esse aferrar-se avidamente a algo que alguém considera ser a verdade, mas que só é projeção de nós mesmos. Não se chega ao estado de meditação se não cessar toda essa demanda de experiência. E se não compreender a confusão em que vive e a desordem que impera em sua própria vida. Da observação dessa desordem surge a ordem, o qual não é uma imagem. Quando temos feito isso, que em si é meditação, então pode perguntar não somente o que é meditação, mas também o que não é meditação, porque na negação do que é falso está a verdade. Qualquer sistema ou método que nos ensine como meditar é falso. Podemos ver isso intelectualmente, logicamente, porque se a gente praticar conforme a um método, não importa o nobre, antigo, moderno ou popular que seja, está se convertendo em uma máquina, já que repete algo uma e outra vez com o fim de obter um resultado. Na meditação, o fim não é diferente dos meios, mas o método nos promete algo.
é um meio para alcançar um fim. Se o meio for mecânico, então o fim é também um pouco produzido pela máquina. A mente mecânica diz: conseguirei algo. Um tem que estar completamente livre de todo método e de todo sistema. E isso já é o começo da meditação. Porque se estamos negando algo que é totalmente falso e carente de sentido. Por outra parte, há pessoas que praticam a percepção alerta. Pode um praticar a percepção alerta? Se a praticar, então está inatento todo o tempo, portanto estejam perceptivos, atentos à própria inatenção. Não pratiquem como estar atentos. Se derem conta da sua inatenção, então dessa percepção alerta surge a atenção. Não precisam praticá-la. Entendam isso, por favor. É tão claro e tão singelo. Não tem que ir à Birmânia, China, lugares que consideramos românticos, mas que não o são nos fatos. Lembro que uma vez estava viajando em um automóvel na Índia com um grupo de pessoas. Me achava no assento dianteiro com o condutor e no assento traseiro havia 3 pessoas falando sobre a percepção alerta, querendo discutir comigo o que é o dar-se conta. O carro ia muito rápido. Havia uma cabra na estrada e, como o condutor não estava muito atento, enrolou ao pobre animal. Os cavalheiros que estavam atrás de nós discutiam sobre o que é a percepção alerta, mas nunca se deram conta do que tinha ocorrido. Vocês riem, mas isso é o que todos fazemos. Estamos intelectualmente interessados na ideia da percepção alerta, na investigação verbal e dialética da opinião, mas não estamos perceptivamente alerta ao que está acontecendo. Não há prática alguma a não ser a coisa viva somente. E então surge a pergunta: como se pode controlar o pensamento? O pensamento vaga por qualquer parte, e quando uma deseja pensar em algo, desvia-se para outra coisa. Disse: pratica, controla, pensa em um quadro, em uma oração, ou no que seja. Te concentre. E como o pensamento se vai em outra direção, voltamos a insistir em que retroceda. E seguimos na mesma luta para frente e para trás. De maneira que um se pergunta: que necessidade tem que controlar o pensamento absolutamente? E qual é a entidade que vai exercer o controle? Escutem isso atentamente, por favor. A menos que compreendamos essa pergunta fundamental, não poderá haver o significado da meditação. Quando dizemos, devo controlar o pensamento, quem é que controla? Quem é o censor? É o censor distinto da coisa que deseja controlar, moldar ou trocar em algo diferente? Não são ambos o mesmo? O que acontece quando o pensador vê que ele é o pensamento e o é, que o experimentador é a experiência? O que faz um, então? Estão seguindo isso? O pensador é o pensamento, e o pensamento divaga. Então o pensador, pensando que está separado, diz: devo controlá-lo. É o pensador diferente da coisa chamada pensamento? Se não existiu pensamento, existe um pensador? O que ocorre quando o pensador vê que ele é o pensamento? O que ocorre em realidade quando o pensador é o pensamento? Ao igual ao observador é o observado? O que ocorre? Nisso não existe separação nem divisão e, portanto, não há conflito. De maneira que o pensamento não tem que seguir sendo controlado ou moldado. Então, o que ocorre?
Existe, então, divagação alguma do pensamento? Antes havia controle e concentração do pensamento, e existia o conflito entre o pensador, que desejava controlar o pensamento, e o pensamento que divagava. Isso ocorre permanentemente com todos nós. Logo surge a súbita compreensão de que o pensador é o pensamento, o qual não é uma asseveração verbal, a não ser uma realidade. O que ocorre, então? Existe tal coisa como o pensamento que divaga? Isso acontece só quando o observador é diferente do pensamento que ele censura. Então, pode dizer, esse pensamento é correto, ou esse é incorreto, ou o pensamento divaga, tenho que controlá-lo. Mas há divagação alguma quando o pensador se dá conta de que é o pensamento? Senhores, investiguem isso, não aceitem e o verão por vocês mesmos. Unicamente há conflito quando há resistência, e essa resistência é criada pelo pensador, o qual pensa que está separado do pensamento. Mas quando o pensador se dá conta de que é o pensamento, então não há resistência. O qual não quer dizer que o pensamento anda por qualquer parte e faz o que lhe agrada, a não ser o contrário. Obrigado por mergulhar nas profundezas da sabedoria com Krishnamurti. Se deseja continuar essa jornada, confira os 2 vídeos destacados aí na sua tela. Desafie sua mente. Compartilhe suas visões nos comentários e não se esqueça de se inscrever para receber mais conteúdo. Até a próxima jornada de conhecimento.